Embora as pesquisas estejam apontando que Flávio Bolsonaro tem grande chance de ser o próximo presidente do Brasil, Lula poderá ter dois grandes cabos eleitorais que, esses sim, poderão dar a vitória a ele. Apesar de ele estar fazendo, Lula, um governo péssimo, ter tomado péssimas decisões, está destruindo a economia do país, ter criado inimizades e rixas com, por exemplo, Donald Trump e com os Estados Unidos, simplesmente a maior potência do mundo, sem contar todas as decisões equivocadas na economia, todas as escolhas políticas e os casos de corrupção envolvendo familiares do Lula, pessoas ligadas ao PT e seus aliados. Tudo isso em conjunto tem desgastado muito a imagem do Lula. E as pesquisas têm mostrado isso. Elas têm mostrado que o próximo presidente da República, tudo leva a crer que será Flávio Bolsonaro por conta de todo esse processo. No entanto, há dois pontos aqui que precisam ficar muito bem claros. E quero chamar a atenção da direita. Portanto, se você é um conservador, se você se identifica com a direita, preste muita atenção porque esse vídeo é direcionado para você. Política é a arte do possível. Muita gente não entende isso. Muitas pessoas, na hora de fazer julgamentos políticos, eles pensam na política ideal. O que era a política ideal? A política ideal era que nós tivéssemos a maioria esmagadora no Congresso, no Senado, na Câmara de Deputados, que o presidente fosse um conservador de direita e que todas aquelas pautas que são contra a nossa ideologia fossem aplicadas no Brasil e nós seríamos um país maravilhoso. Isso só existe no mundo da fantasia. Isso só existe no mundo utópico. O problema é que uma grande parte da população brasileira, sobretudo, em especial, me refiro aqui à direita, essas pessoas, elas acham que esse mundo ideal pode ser construído através das articulações políticas, através de senadores, de deputados e de um presidente da República conservador. Isso é uma grande ilusão. Isso é uma grande mentira. Mas é aqui que vem um agravante. Nós temos muitos chamados formadores de opinião da direita. Pessoas que se auto-intitulam jornalistas, especialistas, analistas, professores e coisas do gênero. Essas pessoas não conseguem sequer diferenciar os vários grupos e os vários interesses que tem dentro da direita. E nós podemos tratar alguns aqui, por exemplo. Podemos falar de alguns. Note, dentro da direita há grandes traidores. Não tenha dúvida disso. Traidores de verdade. Esses traidores, quase sempre, eles estão nas sombras, ocultos. Eles usam outras pessoas e eles fazem as suas maquinações sempre escondido ali, justamente para não se revelar, para não ficar evidente que eles são traidores. Mas dentro da direita tem aqueles chamados oportunistas. São aqueles caras, aquelas pessoas, enfim, que pouco importa a ideologia, pouco importa se o aborto será aprovado ou não, pouco importa se aumentar a criminalidade ou não, pouco importa se os religiosos e se a religião será criminalizada, pouco importa as pautas que colocam os homens como se fossem feras e as mulheres como se fossem deusas intocáveis. Pouco importa essa situação para essas pessoas. Mas por que você está dizendo isso? Porque esses oportunistas, eles ganham. Essa é a regra moral deles. A regra moral é, se eu estiver ganhando, dane-se o resto. Então, independente de quem seja o presidente, independente de quem sejam os senadores, independente de quem sejam os deputados, desde que eu esteja ganhando, levando vantagem, roubando de preferência ou fazendo maracutaias e ganhando dinheiro do trabalhador, o resto para mim pouco importa. Então, essa é uma outra categoria. Mas nós temos uma terceira. Nós temos pessoas de boa índole, pessoas inteligentes, pessoas bem intencionadas, pessoas de caráter, mas que discordam do Bolsonaro. Nossa, e agora? Como é possível isso? Como é possível ter pessoas dentro da direita que discordem do Bolsonaro? Ah, não, esse aí é um grande traidor. Não, meu amigo, sinto muito frustrar a sua cabecinha. Essa pessoa não é uma traidora. Ela tem sim o direito de, eventualmente, discordar de algumas ações, de alguns comportamentos do Bolsonaro. E o Bolsonaro errou em vários campos. O grande problema está aqui. As pessoas não sabem diferenciar ações pontuais, comportamentos pontuais,
decisões pontuais em que alguém errou. Então, o que é que elas fazem? Elas taxam a pessoa como um todo. Então, muita gente faz isso, que se tornou crítico, um crítico ferrenho do Bolsonaro, porque pegou alguns erros do Bolsonaro e transformou isso no todo. Mas nós temos o oposto. Nós temos aqueles que pegaram as ações do Bolsonaro, e o Bolsonaro também acertou em muita coisa, e aí pegou essas coisas que o Bolsonaro fez e aí o transformou em um grande Deus, em um grande mito. E aí é que está o problema. Porque nem o Bolsonaro frouxo, nem o Bolsonaro traidor, nem o Bolsonaro covarde é verdade, mas também não é mentira, e nem o Bolsonaro mito, Deus, inerrante, impecável, também é verdade. Entende isso? São as nuances. E depende do ângulo que você quer enxergar, e depende do ângulo que você quer buscar, e depende da análise que você quer fazer. O grande problema é que as pessoas não sabem fazer esse tipo de avaliação. Então elas vão pelo caminho mais simples. Qual é o caminho mais simples? É taxar o Bolsonaro de frouxo, de covarde, alguma coisa assim, ou de mito e Deus. Ou é uma coisa ou outra. Isso não é real. Não é assim que as coisas funcionam. Existem nuances. Tem aqui o Bolsonaro que, em determinados momentos, foi extremamente corajoso, que bateu de frente com o sistema, que não tinha medo, que colocou a sua vida em risco, que colocou a vida de toda a sua família em risco, que abriu mão de vários privilégios pessoais por uma questão de caráter e honestidade. Mas você tem o Bolsonaro, que fez algumas articulações erradas, que fez indicações erradas, como, por exemplo, o Cássio Nunes, para a Suprema Corte. Essa foi uma decisão errada. Você percebe, e outras decisões que o Bolsonaro tomou, talvez aquela coisa de se aconselhar com o Temer, talvez tenha sido um comportamento que ele não deveria ter tomado, ele cometeu um erro. Baixar a guarda por Alexandre de Moraes, já que a situação estava tão complicada daquele jeito, né, ou não ameaçasse, ou não fosse para cima, cedesse, ou tentasse compor alguma coisa, sem tantas bravatas, entende? Mas o Bolsonaro bravateiro, aquele que fazia as bravatas e tal, é o mesmo Bolsonaro extremamente corajoso que enfrentou o sistema. Agora, o erro não é na pessoa do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é como você e eu. Nós temos rompantes de coragem, como temos momentos também que nós somos covardes. Há momentos em que você toma decisões que você se orgulha, e há momentos que você tem vergonha de si mesmo. E que se as pessoas soubessem daquelas decisões, que seus familiares, seus filhos, soubessem que você talvez tivesse tomado determinada ação em um determinado momento, iriam ficar com vergonha de você, tanto quanto você ficou. Mas o grande problema é que nós estamos criando uma geração sendo influenciada dentro da direita, sendo influenciada por esses formadores de opinião, essas pessoas que se dizem mais leais ao Bolsonaro do que o próprio Bolsonaro. E elas começaram ali uma perseguição, elas começaram um movimento de busca aos traidores, sabe? A gente tem que achar esses traidores, a gente tem que expurgar, a gente tem que purificar a direita. Amigão, não existe isso. Não existe como purificar algo. A própria palavra purificar leva a esse entendimento, quando a maior parte disso tudo é impureza. Se você for tentar tirar a impureza de algo que é extremamente impuro, não sobrará nada. O que eu quero dizer aqui, que fique muito bem claro para todas as pessoas, é que esse pensamento que está sendo colocado na direita, de fazer uma purificação, de evitar fazer acordos com fulano, com Beltrano, evitar jornalista X, político Y, essa coisa toda, né? Fulano de tal é traidor, Beltrano também é traidor. Isso vai isolar o Flávio Bolsonaro. E não existe isolamento na política que faça com que essa pessoa perdure dentro da política e, pior, essa pessoa jamais vencerá. Porque na política, a essência da política é a composição. Não existe política sem composição. O que eu quero afirmar, e vou deixar bem claro, para não haver dúvidas aqui sobre qual é o meu pensamento, essas pessoas que estão criando esse movimento dentro da direita, que ela deve ser expurgada,
que não deve se aceitar nenhum tipo de apoio e acordo com pessoas, porque elas não são puro sangue, elas não pensam como a gente, essa coisa toda. Isso vai destruir a direita e não construir, e não purgar, e não colocar a direita acima, como se fosse uma casta de pessoas que são melhores do que todas as outras e que têm ideais maravilhosos, fantásticos e que não devem se misturar com aqueles outros pobres. Muito cuidado com quem está disseminando esse tipo de pensamento. Sabe por quê? O professor Olavo tinha um raciocínio que, aliás, me ajudou bastante a entender muita coisa. O professor Olavo dizia que se você quer entender quem está por trás de uma narrativa, de um movimento, de uma articulação, é só você pensar, no final, quando isso for concluído, quem vai levar vantagem? Aí você vai entender de onde está nascendo o movimento. Então você sempre tem que pensar lá na frente, no resultado final. Vou trazer isso para a aplicação para ficar claro para vocês o que eu quero dizer aqui. Se esse movimento de purificação da direita persistir, se ele ganhar mais corpo, se de fato esses defensores desse movimento fizerem isso, Flávio Bolsonaro ficará isolado. Flávio Bolsonaro ficando isolado, o que vai acontecer é que ele vai perder as eleições. Perda de eleição significa que você perde poder, autonomia, articulação, força. Automaticamente o oposto é transferido. Se a direita perde poder, a esquerda se consolida. O que quero dizer, usando a referência do professor Olavo, é fácil de você entender esses movimentos, porque ao final, quem vai sair na vantagem, quem vai ganhar, quem vai voltar a ficar ainda mais consolidado, mais forte, mais estruturado é a esquerda, são os comunistas, porque aí nós vamos estar fragmentando. É a mesma coisa que acontece com o movimento feminista. O movimento feminista está destruindo as mulheres sob a justificativa de protegê-las, de colocá-las como se elas fossem maravilhosas, fantásticas, inerrantes, acima do bem e do mal. É exatamente o que está acontecendo nesse movimento dentro da direita. Portanto, fica aqui o meu alerta e o meu posicionamento firme e claro. Cuidado com esses que estão pregando isso a ferro e fogo. Cuidado com esses que estão disseminando esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento sem razoabilidade, sem levar em consideração que entre o preto e o branco há outras cores. Cuidado com esse tipo de raciocínio. Está aqui o meu posicionamento e eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. O que você acha disso tudo? O que você acha de todos esses posicionamentos? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo.